estão na própria mesa de ressonância magnética, tá? Então, ela tem uma boa cobertura anatômica para a gente realizar principalmente os exames de coluna cervical, torácica e lombar. Bom, temos as bobinas de joelho, as bobinas que a gente fala dedicada para cada região anatômica, que são as bobinas de joelho, as bobinas de tornozelo, de mão e de punho. Então, a gente tem bobina dedicada para cada estrutura ortopédica, de músculo esquelético, que ela onde a anatomia do paciente encaixa de uma forma precisa para o estudo de ressonância, tá? Do exame de ressonância. A gente também usa na ressonância, quem trabalha com ressonância, né? Ou quem não trabalhou ainda, a gente tem algumas bobinas que são chamadas flex, que ela é de flexibilidade, que a gente usa para múltiplas regiões de estudo. Então, a gente pode usar para cotovelo, podemos usar para punho. Ela envolve essa bobina, uma bobina flexível que a gente tem elas no tamanho pequena, média e grande, a estrutura anatômica e tem uma versatilidade muito grande no uso, tá, dos exames de ressonância magnética. Por isso que elas são chamadas flex, tá? Temos também as bobinas que são usadas para os exames de medicina interna, de abdômen, tá, de pelve. Hoje, além de nós termos as body coils, né, que a gente fala as bobinas de corpo, a gente também tem nos equipamentos da GE essa air coil. Essa air coil, ela tem uma quantidade de canais um pouquinho maior, né, do que algumas body coils, né, que são um pouquinho mais antigas, e ela não é tão pesada, então ela se torna mais confortável para o paciente, também transmite, tá, um sinal, as imagens para a gente, tá, bem uniformes, desde que posicionadas corretamente, tá? Então, elas costumam... A gente costuma usar essas body coils, essas bobinas maiores nos estudos de medicina interna, mas costumamos usar também nos exames de estruturas anatômicas longas, como coxas e pernas, para que a gente tenha o sinal, né, consiga captar o sinal de toda a região anatômica que vai ser estudada pela ressonância magnética. Bom? Alguma dúvida, gente? Estou falando muito rápido, tá tranquilo? Vamos deixar para tirar as dúvidas depois, Larissa. Sim, dúvidas até o momento não, estou aqui acompanhando o chat também, mas a gente pode tirar no final também, se você preferir. Perfeito, a gente tira no final então. Se alguém tiver alguma dúvida, tá referente, finalzinho a gente tira essa dúvida, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. E a importância, né, pessoal? A importância das boas práticas aí com as bobinas de ressonância magnética. Então, como eu disse uma vez, o paciente ou a estrutura anatômica do paciente bem posicionada, então a gente tem redução de artefatos, tá? A gente preserva também a bobina, tá? Usando as boas práticas, né? E principalmente a segurança do paciente. A gente vai falar um pouquinho de segurança do paciente mais à frente, né? Evitando o contato com cabos das bobinas, né? Através das espumas, isso é bem importante. Vou falar um pouquinho mais para frente aí, a respeito do posicionamento da anatomia e como nós devemos fazer, né? E maior eficiência operacional. Então, mais uma vez, a gente consegue otimizar o fluxo, né, da unidade. A gente já tem geralmente uma agenda bem justa na ressonância magnética e uma vez posicionado bem, a gente começa o exame rápido, com o máximo de conforto do paciente, sem risco e maior otimização do fluxo operacional, tanto da unidade quanto para o paciente e o exame rápido também, tá? Vamos lá, a respeito de posicionamento adequado, tá? Nas bobinas e o conforto do paciente. Então, como que deve ser feito esse posicionamento? Claro, a gente usando cada bobina para cada anatomia, o estudo adequado. É importantíssimo a centralização do paciente dentro dessa bobina, no magneto, dentro do magneto, tá? Para que a gente tenha a maior qualidade de imagens possíveis e com isso a gente consiga minimizar os artefatos, tá? Dos exames. Então a gente consegue ajustar a anatomia do paciente para o maior conforto dele durante um exame, que a gente sabe que não é um exame muito confortável, né? E a gente consegue também ter um melhor desempenho no exame do paciente. A gente consegue imobilizar o paciente, isso evita que o paciente venha a mexer, e a gente tenha que repetir a sequência e prolongar o tempo de exame, tá? E a boa comunicação, né? A gente consegue, quando iniciar o exame, reduzir a ansiedade que alguns pacientes, e até fóbicos, né, tenham durante o exame de ressonância, né?
e eu acredito que a gente sempre vai conseguir aumentar essa cooperação entre quem está posicionando o paciente na bobina específica e a realização do exame muito mais rápido. Então, a centralização, o ajuste, mobilidade, e essa boa comunicação quando nós vamos posicionar o paciente para realizar um exame de ressonância magnética é importantíssimo, tá? Nesse contato, seja a enfermagem ou o biomédico de ponta, que está junto com o paciente ali no posicionamento. Tá bom? Paulo, Tá acho bom? também que é bom reforçar, porque Vamos às lá. vezes se o paciente tem alguma limitação, alguma coisa, também é importante passar para os biomédicos, porque a gente já faz o exame ciente disso. Porque às vezes o paciente está mexendo por alguma dor ou alguma limitação própria do movimento, não consegue ficar 100% na posição, a gente faz meio que o exame, vocês estão nos nossos olhos, então se a gente não sabe disso, a gente fica refém dessa informação, e aí a gente acha que o paciente está mexendo, ou ele não foi posicionado certo, e às vezes não, é uma limitação própria dele mesmo. Então é sempre bom afirmar isso no chat pra gente, olha, o paciente tem uma limitação assim, 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 ele não consegue ficar na posição adequada do exame. Aí a gente vai seguir do jeito que está posicionado, porque é uma limitação, a gente não consegue mudar isso, e a gente consegue escrever isso também nos alertas no Chorus, e o médico também fica ciente. Porque se a gente não escreve nada, não coloca nada, parece que a gente fez errado. Só para Perfeito, complementar. perfeito, perfeito. Então, ela está falando na operação via Command Center, tá, pessoal? Não na operação presencial. Então, isso é de suma importância. Nós que trabalhamos via Command Center, né? A gente está aqui no Hospital Salvalos e a ponta, né? A pessoa da enfermagem está lá na ponta. Isso é uma informação muito importante, né? Para poder formalizar via chat para os biomédicos que estão na operação à distância, né? Embora a gente tenha a câmera vendo lá para o chat, é importantíssimo isso que a Tammy falou, tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui, para vocês entenderem, de posicionamento, né, incorreto, para vocês terem ideia o que aparece para o biomédico, para o operador em geral, com a falta de sinal quando a gente vai estudar, né, a anatomia de um paciente por ressonância magnética. Então, aqui do nosso lado esquerdo, aqui a gente tem ó, uma imagem, é uma ressonância de joelho, tá? É uma anatomia de joelho, para quem não conhece, está ali. A imagem demonstrando o posicionamento correto e a falta de sinal à direita aqui na imagem, tá? Então, a gente fala direita, gente, porque quando a gente está olhando a imagem de ressonância magnética é sempre ao contrário, tá? Para o pessoal poder entender. Então, quando você bater o seu olho esquerdo, na verdade, onde está ali aquela imagem de joelho preta, é o lado direito, tá bom? Então, é um joelho direito, onde a gente vê que está faltando sinal, e podem ser por N fatores, tá? Ou a bobina não foi, ou a anatomia não foi posicionada corretamente no paciente, ou a conexão no aparelho não está adequada, ou a bobina não está devidamente travada. Então, para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de sinal, vocês conseguem ver uma imagem escura, né? Isso que a gente chama de falta de sinal. Então, a bobina ela capta o sinal para transmitir a imagem para a gente. Então, todos vocês conseguem, acho que, observar bem nessa imagem como a imagem fica escura, e se a imagem fica escura, né, realmente para o laudo médico, o diagnóstico médico, para poder laudar cartilagem, ligamentos, etc., não vai conseguir enxergar. Já do nosso lado direito, tá bom? A gente tem uma imagem de ressonância demonstrando o posicionamento correto e o sinal adequado para realizar o exame de ressonância magnética. Olha a diferença para vocês terem uma ideia do que é um sinal adequado. Então, mesmo joelho, tá? Joelho direito, tá na imagem. A gente viu que uma imagem a gente não tem sinal nenhum e a outra imagem aqui à nossa direita, né? A gente tem uma imagem com bastante sinal, né? Então, essa imagem vai gerar realmente um, um diagnóstico, né, para o radiologista do músculo esquelético laudar da forma mais correta e precisa possível, tá? Então a gente quis trazer um pouquinho para vocês verem a diferença de um posicionamento ou de uma conexão que foi feita errada, ou simplesmente porque não travou a bobina, porque está na rotina, na correria do dia a dia. E é isso que a gente fala, né? Ou às vezes a anatomia também está fora do centro da bobina, isso é importantíssimo, tá? Para a gente poder realizar, né, o exame está fora, então a gente perde sinal. E quando a gente perde sinal, a gente acaba perdendo informação. E informação durante o exame e para o radiologista laudar, com certeza, né, ele vai reconvocar o paciente. Então, às vezes, a gente está lá em contato com a pontola, a gente precisa reposicionar, que é aquela questão que a gente falou lá atrás, de otimização de fluxo operacional, devido à nossa agenda, sempre a maioria dos lugares serem de 20 minutos, e aquele fluxo enorme, né, de exames de ressonância magnética. Como é importante o posicionamento adequado de anatomia, boa conexão, e a nossa fala junto ao paciente ali, o conforto do paciente na realização do exame de ressonância magnética. Aqui também eu vou mostrar para vocês, ó, a gente tem a importância da centralização
no isocentro. Quando a gente está falando de isocentro, gente, a gente está falando de centro de ressonância. A gente sabe que alguns pacientes, né, um pouco mais obesos, um pouco maiores, é um pouco mais complicado, mas a gente quis trazer essa informação para que vocês tentem entender, tá, da mesma forma que a gente enxerga quando a gente está fazendo o exame. Então, o posicionamento distante do isocentro, quer dizer, ou mais para a direita ou mais para a esquerda, dentro do magneto, além de gerar os artefatos que vocês podem ver, né? Em cima a gente tem o joelho, a gente tem uma imagem de frente do joelho, ó, com alguns artefatos ali do nosso lado direito no joelho, né? Embaixo a gente tem um exame de ombro, a gente vê que existe uma falha de saturação. O que é essa falha de saturação? É um artefato que prejudica a imagem quando cai em cima da anatomia a ser estudada. Tá? Então, se isso está acontecendo conosco, que estamos efetuando, né, o exame de ressonância magnética, quando for para o médico, essas imagens também podem dar um falso diagnóstico para ele. Por isso que às vezes o radiologista fica na dúvida e fala, ó, vamos ter que reconvocar esse paciente. Então, o posicionamento da bobina, tá, dentro do isocentro do magneto é de suma importância. E a gente colocou do lado um paciente, ó, mostrando a posição anatômica, todo mundo conhece a posição anatômica, e a gente tenta sempre centralizar dentro do magneto, né, dentro da ressonância magnética, da forma mais adequada possível, né, a anatomia ser estudada, tá? Então, a gente consegue ver aqui, a gente colocou uma imagem em posição anatômica. Se a gente fosse estudar, por exemplo, o antebraço, tá, e colocássemos uma bobina ali em cima, a gente teria que colocar essa anatomia dentro o mais centralizada possível dentro do aparelho de ressonância magnética para ter a melhor qualidade diagnóstica possível e para o médico poder laudar, tá bom? Então, fica só para vocês entenderem o que é essa falha de saturação, quando está fora do isocentro do exame de ressonância magnética, o que causa, né? Alguns artefatos que causam na imagem. Aqui tem um quadrinho, acho que tem alguém com o áudio aberto aí, pessoal. Peraí que eu vou fechar, Paulo. Deixa eu só encontrar aqui quem que é. Aí. Deu certo? Foi, pode ir. Vamos Pode lá. prosseguir. A gente deixou esse quadrinho aqui para vocês entenderem sobre riscos, causas e prevenção, tá? No uso das bobinas, tá bom? Então, a primeira causa ali a gente está colocando sobre os cabos. A maioria das bobinas, elas têm um cabo e um conector que é ligado no aparelho. Então, a gente não pode torcer os cabos, tá? Esses cabos, eles nunca devem encostar no paciente. Então, nos exames de ressonância magnética, a gente tem diversas espumas que a gente usa, tanto nas bobinas, né? Quanto quando nós vamos encostar o cabo na anatomia, em alguma anatomia do paciente, devido à centralização, etc, tá? E a gente nunca deve torcer esse cabo. Por quê? Esse cabo aquece. A gente tem que entender que a bobina, ela já aquece normalmente durante o exame de ressonância magnética. Então, se a gente torce esse cabo, a chance da gente de ter o desconforto, de ter uma queimadura, ela aumenta. Então, qual a prevenção e a boa prática? A gente mantém o cabo sempre esticado e caso, né, vá ficar encostado ou sobre a anatomia do paciente, a gente usa as espumas para que esse cabo não encoste na pele do paciente, tá? As queimaduras cutâneas, então o contato direto, já que, como dito, né, existe este aquecimento das bobinas devido aos pulsos de radiofrequência, a gente coloca, tá, as espumas para evitar essas lesões que são as queimaduras, cutâneas principalmente, que podem acontecer. Então, a prevenção e as boas práticas, a gente utiliza essas barreiras, que são justamente essas espumas que vêm junto com as bobinas e que vêm outras espumas fora das bobinas, para que a gente deixe não só o maior conforto do paciente, mas para a segurança do paciente também. A gente vai falar um pouquinho ali também, ó, de artefatos, tá? Então, sempre que a gente Peraí, só antes de você mudar, peraí. Vamos lá. Uma coisa que é uma queimadura também muito comum, que às vezes a gente esquece porque passa um pouco batido, é coxa com coxa encostando. O paciente que às vezes tem um volume maior da coxa, Boa. se você entra, principalmente se ele vai fazer o exame de coxa, ou ele vai fazer tipo lombar, que é uma coisa que fica próximo, pelve, se a pele com pele fica ali encostando, é importante colocar. A gente tem umas espuminhas que são fininhas, elas são mais fininhas, dá pra você pedir pro paciente afastar um pouco as pernas, você coloca e pede pra ele fechar de volta, que aí isso evita. É a mesma coisa quando o paciente fica assim com as mãos, é importante a gente pedir para ele soltar e não fazer esse atrito. Então a coxa é a mesma coisa. Boa, também, para que a gente não feche circuito, tal, pessoal. Então, isso, a gente está falando de anatomia com anatomia, tá? A gente, do paciente.
Então, é uma ressalva bem bacana para que a gente utilize essas espumas com frequência, inclusive quando, além de ser a anatomia do paciente, por exemplo, coxa direita com a coxa esquerda, ou pé direito com o pé esquerdo, quando a gente vai ter que passar um esparadrapo, alguma coisa para manter alinhado, também a gente coloque na região lateral para que eles não encostem dentro do magneto, aproveitando esse para que não encostem. Então, por isso que existem as espumas laterais também, tá? Então, nos exames de ressonância magnética, a gente nunca coloca, segura mão com mão, a gente sempre tenta colocar as espumas entre as anatomias para maior segurança do paciente bem informado pela câmera, tá bom? Voltando às bobinas, pessoal, a gente tem que lembrar também que uma má conexão, que às vezes a gente está na pressa, a gente vai posicionar o paciente, a gente acaba esquecendo de fechar a bobina, tá? E o que isso ocasiona, né, pra gente? Além de além da baixa qualidade, muitos artefatos na imagem. Então, nós que estamos na operação, a gente já sabe, né, geralmente quando a bobina está aberta, né, e isso causa também um chamado SAR para a gente, que é o tanto de radiofrequência que o tecido do paciente absorve, então sempre aparece para a gente, ó, tá dando SAR, né? Aparece na tela do exame, então alguma coisa tá errada. Então a gente, quando a bobina não é fechada ou ela não está conectada de uma forma correta no aparelho de ressonância magnética, a gente já meio que sabe o porquê. A não ser que ela realmente esteja com defeito, mas a gente consegue fazer um controle de qualidade para ver se essa bobina está com defeito ou não. Se a gente está trocando, tá lá, validou, tá travada, tá tudo certinho, e a gente continua com essa baixa qualidade ou apresentando algum artefato na anatomia, nas imagens da anatomia do paciente, tá? E não é encaixe, a gente sabe que essa bobina realmente não está boa, realmente a gente vai pedir para a engenharia verificar, tá? Ali também a gente vai falar de falha de sinal da bobina, né? Então, como eu acabei de falar para vocês, se a gente não tem uma conexão adequada, acho que vocês conseguem ver ali, ó, nas consequências ali, a imagem como que fica, né? Fica um chiado, um borrado, a gente não consegue visualizar, né? Então a prevenção é entrar em sala, solta de novo a conexão, coloca o cabo novamente, né? Olha se não tem nenhum circuito ali, um pininho dentro do que esteja amassado, alguma coisa, recoloca e inicia o exame novamente, tá bom? Outra coisa, quando a gente vai conectar essas bobinas, existem vários pininhos eletrônicos e eles são bem sensíveis. Então a gente colocou por último aqui o risco ao equipamento, à bobina, né? Porque se nós for, ele entra normal e ele é solto normal. Pessoal, quando a gente força essa conexão das bobinas no aparelho ou força para tirar sem ser uma forma adequada, quando a gente faz isso, porque a gente coloca e puxa, é tranquilo para poder tirar. Então, se a gente faz esse movimento, a gente acaba entortando esses pinos, né, que vão ao final do cabo da bobina. E isso, além de estragar, né, aquele conector que está no aparelho, vai gerar inúmeros artefatos. A gente vai ter que investigar se é a bobina, se é conector, ou se existe algum problema no cabo. São muitas variáveis. Então, a prevenção é que a gente sempre tome o máximo de cuidado possível quando a gente vai colocar o conector no aparelho e quando a gente vai retirar. Tá bom? Então a gente quis deixar esse quadrinho com o risco, causa principal, as consequências e a prevenção e as boas práticas, né? Que é o que nosso treinamento aqui fala, porque é de suma importância, tá? A segurança do paciente, as espumas, bem falado pela Tamily, entre as anatomias do paciente, usar as corretas espumas nas bobinas, né? Para a realização do exame, conferir realmente se a anatomia do paciente está correta, bem posicionada no centro da bobina, para que a gente posicione no centro do magneto para ter a maior qualidade possível durante o exame, e principalmente a verificação, né, desse conector no aparelho, que a gente encaixe de uma forma adequada e depois, ao final do exame, tire de uma forma adequada para que a gente não comprometa, tá, essa bobina, porque ela é bem cara, viu, pessoal? Ela custa bem cara, então é bem importante isso. Manuseio. Então, a gente vai falar agora um pouquinho como que a gente vai manusear, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente vai manusear qualquer bobina, seja de mamba, de joelho, que a gente vai pegar no armário para colocar em cima da mesa para poder posicionar, sempre com as duas mãos e na parte inferior da bobina. Que a gente tem que lembrar que as bobinas na parte superior são onde elas fecham na anatomia do paciente para a gente poder fazer o estudo de ressonância magnética. Eu mesmo já vi diversos acidentes, tá bom, pessoal? Acontecendo de quebrar a bobina em virtude disso, porque foi pegar com uma mão, tem algumas bobinas que não são leves, né? Principalmente os aparelhos um pouco mais antigos, né? Então é de suma importância que sempre com as duas mãos, a gente vê se a parte de cima está encaixada e travada depois que o paciente sai, para nós podermos pegar a bobina e acondicionar ela dentro do armário.
Outra coisa bem importante, né? A gente tem que lembrar, igual a gente falou anteriormente, dos cabos das bobinas, né? Então a gente mantém os cabos esticados. Quando a gente vai guardar a bobina dentro do armário para colocar uma outra bobina para estudo, a gente nunca dobra os cabos, porque isso acaba gerando um problema e acaba danificando esse cabo. E aí é onde eu falei para vocês que a gente vai ter que estudar para saber se é na bobina, se é no cabo, se é no conector, para a gente poder ter uma validação da engenharia para poder abrir um chamado para poder consertar essa bobina. Então a gente mantém o cabo mesmo guardado, esticado, tá? Isso aumenta, tá, muito a durabilidade das bobinas, que são geralmente indoors e custam uma nota cada bobina para estudo, tá? Uma coisa importante é quando a gente vai limpar as bobinas, tá? Então, quando a gente vai limpar as bobinas, a gente nunca joga o produto direto na bobina, tá? Isso é de suma importância. Então, a gente terminou o exame, a gente vai limpar a bobina, a gente joga o produto no pano e o paninho a gente vai passar na bobina, tá? Na bobina de mama, para poder higienizar a bobina, até para o próximo paciente poder usar. A gente nunca vai pegar e disparar o spray com o produto que for usado na bobina. Isso é muito importante, tá bom, pessoal? Então a gente deixou aí, além do manuseio aí, referente aos cabos, né, da bobina, lembrar em pegar com as duas mãos, guardar corretamente dentro dos armários, que geralmente já tem os espaços, né, para cada bobina, nos lugares bem organizadinhos, e lembrar quando a gente vai higienizar a bobina, de realmente usar sempre um paninho. Vamos lá. A gente deixou aqui, ó, nas boas práticas, tá, das bobinas, tá, um procedimento aí, ó, manter os cabos estendidos, a gente evita, né, os artefatos e o aquecimento, a higienização que eu acabei de fazer, tá bom, uma limpeza após o exame, né, para evitar as infecções, tá, os danos elétricos, então a gente não espirrar igual eu informei, tá, e o armazenamento adequado da bobina, ali a gente colocou uma foto do armário para que vocês tenham uma ideia, tá, para evitar as quebras, tanto da bobina, quanto dos cabos e quanto dos conectores, e aí a gente consegue garantir aí maior segurança, melhor qualidade durante os exames, e a gente consegue prolongar esse tempo aí de uso das bobinas. A gente fez uma síntese aqui, pessoal, das boas práticas, tá bom? Então, as imagens precisam, trazem resultados rápidos, né? O uso correto das bobinas melhora a qualidade tanto de imagem para o diagnóstico e para o laudo médico, então isso é muito importante, tá? A prevenção dessas bobinas, né? A gente usa o uso adequado, ela acaba protegendo e prolongando, né? A vida útil, né? Das bobinas, isso é muito importante. A gente falou também de segurança, né? Dos pacientes, onde a gente usa também as espumas nas bobinas, para o conforto do paciente, um melhor estudo, né, do paciente. Então, a gente sempre toma cuidado, porque a gente sabe que ressonância queima. Então, tudo que queima, a gente tem que tomar um cuidado durante a realização do exame dobrada, né. A gente, para poder otimizar o fluxo operacional, reduzir reposicionamento, otimizar o fluxo de exames na unidade. Então, sempre posicionar o paciente adequadamente dentro da bobina, tentar manter o máximo possível o isocentro para evitar os artefatos, né, durante o estudo de ressonância magnética. E lembrar que todo esse conjunto, né, das boas práticas, né, eles ajudam o exame ser mais rápido, um maior conforto para o paciente, uma maior segurança, tá? E um melhor diagnóstico médico com um laudo muito mais preciso no dia a dia. E a gente prolonga a vida útil aí das bobinas, tá? Que é quem, no final, junto com o equipamento, fazem um exame de ressonância magnética, né? Realmente ser um exame preciso, né? E um exame mais confortável e rápido, com maior segurança para o paciente final nosso. Tá bom, pessoal? Tá certo. Eu queria... Fora também Acho que que a o Tamires posicionamento é 90% do exame, né? Então é ótimo. 95, né? 95 a gente diria que é um bom posicionamento, essas boas práticas usando as bobinas, né? Eu queria agradecer, né, a todos aí pelo tempo, né? Espero que a gente vai abrir agora para algumas dúvidas aí que vocês tenham. Agradecer o tempo, agradecer a Larissa, agradecer a Tami, nossa biomédica, a referência do Command Center. E estou aberto aqui se alguém quiser tirar alguma dúvida comigo, com a Tami, por favor, gente. Paulo, muito obrigada, viu, pela apresentação. Acho que foi bem objetiva e
muito boa, assim, porque a gente precisa reforçar essas práticas, né, dentro do nosso ambiente por conta da rotina ali, né? E a gente sabe que muitas vezes é feito no automático, né? Só fazendo um adendo, sobre a questão do armazenamento dessas bobinas, dos cabos, tudo. Em visitas, né, em unidades, a gente percebe, né, que isso muitas vezes não é seguido da melhor forma ali, né, tem unidades que seguem certinho esse armazenamento, mas tem outras que não. E aí depois a gente vê, até mesmo no dia que a gente já está na unidade, a gente vê ressonância parando, tendo problemas ali, o paciente tendo que ser reconvocado, né, então precisa se atentar muito nisso, né, porque a gente sabe que é um equipamento bem sensível, bem delicado, então, não, na retirada do paciente, ele precisa guardar ele da melhor forma. A gente sabe que é responsabilidade também do gestor ali verificar. Esses dias até foi feito um treinamento de ferramenta de organização, né, do 5S, onde eu reforcei bastante essa questão da gente olhar e conseguir aplicar aonde que a gente pode estar organizando nosso setor. Então, isso daqui está desorganizado, vamos pensar então o que a gente pode começar a fazer, usar a ferramenta para quem gosta mais de usar essas metodologias, né? Mas quem não tem o costume ainda de usar também é bem-vindo, mas, enfim, realmente manter ali organizado para que aquilo dure mais, né? Então, foi bem interessante você reforçar isso também. Eu acho que o pessoal ainda não sei se todos têm essa informação, mas o custo, né, das bobinas em dólares, né, a gente tá falando coisa de 100, 200 mil dólares, tá, pessoal, dependendo da bobina, se danificar a bobina, né, claro que sempre vai buscar consertar a bobina, existe um custo, mas se tiver que trocar a bobina, ela é caríssima, tá, qualquer bobina de ressonância magnética, o aparelho a gente não tá nem botando em questão que são milhões, mas as bobinas são coisas de 200, 300 mil, às vezes para Fora o vocês impacto terem, que causa de ter que fora o cancelar o impacto da atendimento, operação. né? Daí Exatamente. tem que adaptar uma outra bobina para poder E tem fazer algumas que não tem como adaptar, né? Então, É. isso aí, você tem que cancelar atendimento, tem que a, cancelar a qua- sigla para fazer, tá um outro Exatamente. transtorno. a qualidade não fica a mesma, igual a Tamir acabou de falar muito bem, às vezes tem que cancelar a agenda. Então, é de suma importância aí a gente manter essas boas práticas aí Uhum. no dia a dia com as bobinas, pessoal. Perfeito. Gente, alguma dúvida? Eu vi aqui no chat não tem nada. Eu mandei o forms aqui, então. Pessoal elogiando aqui também o treinamento. A princípio também, Paulo, perguntaram se esse conteúdo pode ser compartilhado. Aí, se você depois puder mandar, se for o caso, no chat, ok também, tá? Tá bom, a gente manda assim, a gente compartilha. Qualquer dúvida também, mesmo que o pessoal não tenha dúvida agora, também a Tamir vai estar deixando ali o e-mail dela. O pessoal pode mandar direto para ela, que a gente responde em conjunto ali pelo Command Center ali, tá bom? Perfeito, então. Muito obrigada, viu, Paulo? Obrigado, pessoal. Obrigada.